Existe um princípio que, quando compreendido de verdade, muda a forma como você pensa, decide e age. E quando isso acontece, a vida começa a responder muito mais rápido do que você imagina. Não estou falando de sorte, não estou falando de coincidência. Estou falando de algo que acontece dentro de você, antes de se manifestar ao seu redor. E talvez esse seja o ponto exato onde muitas pessoas travam, mesmo orando, mesmo acreditando, mesmo desejando prosperidade com sinceridade. Elas pedem mudança lá fora, mas continuam repetindo os mesmos padrões aqui dentro. E aí o tempo passa, a frustração cresce e parece que Deus não está ouvindo. Mas não é isso. Deus está esperando que você reorganize a sua mente, para que Ele possa operar através dela. Bob Proctor passou décadas ensinando algo que muitas pessoas ainda resistem em aceitar. Ele dizia que os resultados que você tem hoje são o espelho perfeito do que está acontecendo dentro da sua consciência. Não do que você deseja, não do que você diz que quer, mas do que você realmente acredita, sente e repete mentalmente todos os dias. Ele chamava isso de paradigma, um conjunto invisível de crenças, hábitos mentais e padrões automáticos que você herdou, absorveu e nunca questionou. E esse paradigma controla tudo. Controla quanto dinheiro você permite ganhar, quanto amor você aceita receber, quanta paz você consegue sustentar. E o mais impressionante é que tudo isso acontece sem você perceber, porque o paradigma opera no subconsciente. Ele não pede permissão, ele apenas executa. Agora, se você olhar para as escrituras, vai perceber que isso não é novidade. A Bíblia já dizia há milênios que como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Não como ele diz que pensa, não como ele aparenta pensar, mas como ele realmente pensa, lá no fundo, onde ninguém vê. Esse é o lugar onde as crenças mais profundas moram. E é exatamente aí que a transformação precisa começar. Porque você pode orar pedindo prosperidade todas as noites, mas se durante o dia inteiro você pensa em escassez, se você toma decisões baseadas no medo de perder, se você se vê como alguém que nunca tem o suficiente, então a sua mente subconsciente está recebendo uma programação totalmente oposta ao que você ora. E ela vai obedecer à programação mais forte, que é aquela repetida com emoção. Bob Proctor ensinava que a mente subconsciente não julga, ela não filtra. Ela não pergunta se aquilo é bom ou ruim para você. Ela aceita aquilo que você repete com sentimento. Se você repete que a vida é difícil, que o dinheiro é escasso, que você nunca consegue, ela vai aceitar isso como verdade e vai trabalhar para manter você nesse estado. Mas se você começa a repetir conscientemente, com intenção e com emoção verdadeira, que você é próspero, que você é guiado, que você toma decisões sábias, que Deus opera através de você, então a mente subconsciente também aceita isso e começa a reorganizar seus comportamentos, suas percepções, suas escolhas. E é aí que os resultados mudam. Não porque Deus mudou, mas porque você mudou a frequência interna na qual está vibrando. Pense comigo, quantas vezes você já pediu algo a Deus, mas logo em seguida duvidou que fosse possível? Quantas vezes você declarou fé, mas na primeira dificuldade voltou a pensar como antes? Isso não é falta de espiritualidade, é falta de alinhamento mental. Porque a fé verdadeira não é só acreditar que Deus pode, é acreditar que você, através de Deus, também pode. E essa crença precisa ser cultivada, nutrida, repetida, até se tornar parte da sua identidade. Bob Proctor dizia que a mudança real acontece quando você muda a imagem que tem de si mesmo. Não a imagem que os outros têm de você, mas a imagem interna. Aquela que você carrega quando está sozinho, quando ninguém está vendo. Se internamente você ainda se vê como alguém limitado, incapaz, despreparado, então não importa quantas oportunidades apareçam, você vai sabotá-las, porque elas não combinam com a sua autoimagem. E aqui está algo que muitas pessoas não percebem. Deus não trabalha contra a sua mente. Ele trabalha através dela. Ele te deu livre-arbítrio. Ele te deu a capacidade de pensar, de escolher, de decidir. Ele não vai forçar prosperidade na sua vida se você insiste em pensar como alguém pobre. Ele não vai forçar paz se você escolhe alimentar a ansiedade. Ele já colocou dentro de você as ferramentas. Agora cabe a você usá-los conscientemente. E usar conscientemente significa parar de viver no automático. Significa observar os próprios pensamentos. Significa questionar as próprias crenças. Significa perguntar-te dos os dias se as decisões que você está tomando estão alinhadas com o futuro que você diz querer, ou com o passado que você já viveu. A renovação da mente, que Paulo tanto falava, não é um evento mágico. É um processo intencional. É você escolhendo deliberatamente não se conformar com os padrões do mundo,
nem com os padrões antigos que você mesmo criou. É você entendendo que prosperidade não é questão de sorte, é questão de consciência. Pessoas prósperas pensam diferente. Elas veem oportunidades onde outros veem obstáculos. Elas agem com base em fé, não em medo. Elas tomam decisões alinhadas com o que querem construir, não com o que querem evitar. E isso não acontece por acaso. Acontece porque elas treinaram a mente para operar nessa frequência. Bob Proctor costumava usar uma metáfora poderosa. Ele dizia que a mente é como um jardim. Se você não planta conscientemente o que quer colher, as ervas daninhas vão crescer sozinhas. Pensamentos de dúvida, medo, escassez, eles não precisam de esforço para aparecer. Eles são automáticos. Foram plantados pela sociedade, pela mídia, pelas experiências passadas, pelas vozes que você ouviu a vida inteira. Mas pensamentos de fé, abundância, capacidade, esses precisam ser cultivados, precisam ser regados todos os dias, precisam ser protegidos. E quando você faz isso, quando você se torna o guardião consciente da sua própria mente, a vida começa a mudar. Não amanhã, não daqui a 10 anos, mas agora. Porque a mudança começa no instante em que você muda a forma como pensa. E talvez você esteja se perguntando: como eu faço isso? Como eu mudo padrões que estão comigo há tanto tempo? A resposta é simples, mas exige disciplina. Você começa prestando atenção. Você observa os próprios pensamentos, como se fosse um observador externo. Você percebe quando está repetindo velhas histórias, quando está tomando decisões por medo, quando está se sabotando sem perceber. E então, conscientemente, você interrompe esse padrão. Você escolhe um pensamento diferente, você escolhe uma decisão diferente, e você faz isso repetidamente, com emoção, até que o novo padrão se torne tão automático quanto o antigo era. Bob Proctor chamava isso de reprogramação, e a Bíblia chama de renovação. Mas o princípio é o mesmo. Você não muda a vida mudando as circunstâncias. Você muda as circunstâncias mudando a consciência. Agora, quero que você faça algo comigo. Pause por um instante e reflita. Quando foi a última vez que você realmente prestou atenção nos seus pensamentos ao longo do dia? Quando foi a última vez que você percebeu quantas decisões você toma no automático, repetindo padrões que nem são seus? A maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca questionar por que pensa do jeito que pensa. Elas acham que os pensamentos são apenas reações naturais, mas não são. São programações. E programações podem ser reescritas. Mas para reescrever, você precisa primeiro estar consciente de que elas existem. Eu quero te convidar a fazer algo agora. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está me ouvindo. Isso não é só para o algoritmo, embora ajude a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir isso. Mas é também para você se conectar com essa comunidade de pessoas que estão buscando o mesmo que você: alinhamento, consciência, prosperidade construída com fé e com ação. Então, vai lá, comenta a sua cidade, e se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Porque transformação também é sobre espalhar luz. Vamos continuar, porque tem algo ainda mais profundo que precisa ser dito. Bob Proctor ensinava que prosperidade não é algo que você persegue, é algo que você atrai. E você atrai através do que você é, não do que você faz. Muitas pessoas estão correndo atrás de resultados, trabalhando duro, se esforçando ao máximo, mas continuam presas nos mesmos níveis de resultado. E sabe por quê? Porque elas não mudaram internamente. Elas estão fazendo mais do mesmo, só que com mais intensidade. Mas fazer mais do mesmo não gera resultados diferentes. O que gera resultados diferentes é ser diferente. É operar a partir de uma consciência elevada. É tomar decisões com clareza, não com desespero. É agir com base em visão, não em urgência. A Bíblia fala sobre talentos, sobre dons, sobre cada um receber algo e ser responsável por multiplicar. Mas multiplicar não é questão de esforço cego. É questão de sabedoria, de usar bem o que foi dado. E usar bem começa na mente. Porque se você recebe uma oportunidade, mas mentalmente você ainda se vê como incapaz de aproveitá-la, você vai desperdiçá-la. Se você recebe uma provisão, mas internamente você acredita que não merece, você vai sabotá-la. A prosperidade não se sustenta em uma consciência de escassez. Ela precisa de uma base sólida de autovalorização, de clareza mental, de decisões conscientes. Bob Proctor dizia algo que muitas pessoas não querem ouvir. Ele dizia que se você não está satisfeito com os resultados que tem, a culpa não é das circunstâncias. A culpa não é da economia. A culpa não é das outras pessoas.
A responsabilidade é sua. E isso não é para te fazer sentir culpado. É para te devolver o poder. Porque se a responsabilidade é sua, então o poder de mudar também é. Você não precisa esperar o mundo mudar. Você não precisa esperar as pessoas mudarem. Você pode começar agora, mudando a forma como você pensa, sente e age. E quando você faz isso, o mundo ao seu redor começa a responder de forma diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a lente através da qual você vê o mundo. Pense nisso. Duas pessoas podem passar pela mesma situação e ter experiências completamente diferentes. Uma vê crise, a outra vê oportunidade. Uma vê rejeição, a outra vê redirecionamento. A situação é a mesma, mas a consciência é diferente. E é a consciência que determina o resultado. Bob Proctor viveu isso. Ele era um homem comum, sem formação acadêmica privilegiada, sem vantagens externas, mas ele entendeu esse princípio. Ele entendeu que a mente é o verdadeiro ativo, que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, e ações geram resultados. E ele escolheu conscientemente reprogramar a própria mente. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi possível. E se foi possível para ele, é possível para você. Agora, eu quero falar diretamente com você que está ouvindo isso até aqui. Você não chegou até este ponto por acaso. A maioria das pessoas já teria desistido, já teria pulado para outro vídeo. Mas você está aqui, e isso diz algo sobre você. Diz que você está pronto. Pronto para parar de repetir padrões antigos. Pronto para assumir responsabilidade pela própria mente. Pronto para alinhar pensamento, sentimento e ação de uma forma que realmente gere resultados. E eu quero honrar isso. Quero que você saiba que a mudança que você busca já começou. Ela começou no momento em que você decidiu ouvir até aqui. E para marcar esse momento, quero te pedir algo. Comenta aqui embaixo a frase: decido com consciência, prospero com fé. Essa frase não é mágica, mas ela é um lembrete. Um lembrete de que prosperidade não é sorte. É alinhamento. É você decidindo conscientemente, todos os dias, pensar, sentir e agir de acordo com o futuro que você quer viver. Não com o passado que você já viveu. Então, Voilo comenta: decido com consciência, prospero com fé. E deixa isso ser uma declaração pública do seu compromisso com a sua própria transformação. Sabe, Bob Proctor costumava dizer que a maioria das pessoas vive a vida em piloto automático. Elas acordam, repetem os mesmos pensamentos, fazem as mesmas escolhas, esperam resultados diferentes, e então ficam frustradas quando nada muda. Mas ele ensinava que há uma pequena percentagem de pessoas que decide viver de forma diferente, que decide acordar e escolher conscientemente os pensamentos que vão alimentar, que decide questionar as próprias crenças, que decide agir mesmo com medo, mas não por causa do medo. E essas pessoas invariavelmente prosperam. Não porque são mais inteligentes, não porque têm mais recursos, mas porque operam a partir de uma consciência diferente. E aqui está a parte incrível. Você não precisa nascer com essa consciência. Você pode desenvolvê-la, porque a mente é maleável. Ela pode ser treinada, pode ser renovada, e quanto mais você pratica pensar de forma elevada, mais natural isso se torna. Quanto mais você pratica tomar decisões alinhadas com fé, mais fácil fica. Até que chega um ponto em que isso não é mais esforço. E Denedide, você não está tentando ser próspero. Você é próspero. Você não está tentando confiar em Deus. Você confia. E essa mudança de identidade muda tudo. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E isso não significa que você precisa trabalhar duro sem parar. Significa que a fé verdadeira gera ação, gera movimento, gera decisões conscientes. Porque quando você realmente acredita, você age de acordo. Você não fica paralisado. Você não fica esperando os sinais do céu enquanto ignora as oportunidades que já estão na sua frente. Você age com sabedoria, com discernimento, com clareza. E aí a fé e a ação se tornam uma coisa só. E é nesse ponto que os milagres acontecem. Não milagres que caem do céu sem razão, mas milagres que são fruto de uma mente alinhada, de uma fé ativa, de decisões conscientes. Bob Proctor ensinava que o universo responde à vibração. E embora isso possa soar estranho para algumas pessoas, o princípio é profundamente bíblico, porque a Bíblia ensina que você colhe o que planta, que aquilo que você semeia, você também ceifa. E semear não é só sobre ações físicas, é sobre pensamentos, é sobre intenções, é sobre a energia que você coloca nas suas escolhas diárias. Se você planta dúvida, você colhe incerteza. Se você planta medo, você colhe paralisia. Mas se você planta fé, clareza, decisão consciente, então você colhe prosperidade, paz, alinhamento.
É uma lei, não uma promessa condicional. É uma lei que funciona para todos, o tempo todo, sem exceção. E talvez você esteja pensando, mas eu já tentei, já pensei positivo, já acreditei, e ainda assim, nada mudou. E eu te digo isso com todo respeito e toda sinceridade. Sei nada mudou. É porque algo internamente ainda não mudou de verdade. Porque pensar positivo não é o suficiente. Repetir afirmações não é o suficiente. Você precisa mudar a crença raiz. Você precisa mudar a imagem que você tem de si mesmo. Você precisa mudar a forma como você se sente em relação ao que você quer. Porque enquanto você pede prosperidade, mas se sente indigno dela, a mente subconsciente vai rejeitar. Enquanto você pede paz, mas se sente confortável na ansiedade, você vai sabotar. A mudança real exige que você se torne compatível com aquilo que você deseja. E isso é um trabalho interno. Bob Proctor passava horas todos os dias trabalhando na própria mente. Lendo, estudando, refletindo, visualizando. Não porque ele era especial, mas porque ele entendia que a mente é o ativo mais valioso que qualquer pessoa pode ter. E se você não investe na sua mente, você está deixando o ativo mais poderoso que você possui sem uso. É como ter um terreno fértil e nunca plantar nada nele. O terreno tá lá, o potencial tá lá, mas sem cultivo, nada cresce. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de aceitar. Deus já fez a parte dele. Ele já te deu a mente, já te deu o livre-arbítrio, já te deu os princípios, já te deu as oportunidades. Agora ele está esperando que você faça a sua parte. Que você use a mente que ele te deu. Que você tome as decisões que ele te capacitou a tomar. Que você haja com a fé que ele te deu. Porque Deus não vai fazer por você aquilo que ele já te capacitou a fazer sozinho. Ele vai te guiar, vai te fortalecer, vai abrir portas. Mas você precisa atravessá-las. Você precisa tomar decisão. Você precisa dar o passo. E quando você faz isso, quando você assume responsabilidade total pela sua própria mente, pela sua própria vida, algo extraordinário acontece. Você para de ser vítima. Você para de esperar que as coisas melhorem. Você se torna o agente da mudança. E aí finalmente a vida começa a responder. Não porque você ficou mais forte, mas porque você ficou mais consciente. E consciência é poder. Consciência é a chave que destrava portas que antes pareciam trancadas para sempre. Então, se você chegou até aqui, eu quero te dizer algo. Você é capaz. Você é mais poderoso do que imagina. Você tem dentro de você tudo o que precisa para prosperar. Mas isso não vai acontecer por acaso. Vai acontecer por decisão, por alinhamento, por disciplina mental, por fé ativa. E quanto mais cedo você assumir esse controle, mais rápido a vida vai mudar. Não em meses, não em anos, mas em semanas, em dias. Porque quando a mente muda, tudo muda. Bob Proctor costumava dizer que a vida não acontece para você. A vida acontece através de você. Isso muda tudo. Porque se a vida acontece através de você, então você não é uma vítima das circunstâncias. Você é o canal através do qual Deus opera. E Deus só pode operar através de uma mente clara, alinhada, consciente. Ele não pode operar através do caos. Ele não pode operar através da dúvida constante. Ele precisa de fé. Ele precisa de decisão. Ele precisa de ação. E quando você oferece isso, quando você se torna esse canal limpo, a prosperidade flui. Não como recompensa, mas como consequência natural. Agora eu quero te fazer uma última pergunta. Você está disposto a questionar tudo o que você acredita sobre si mesmo? Disposto a soltar crenças que não te servem mais? Disposto a reconstruir a sua mente de uma forma que te leve para onde você quer ir, não para onde você sempre foi? Porque essa é a diferença. Essa é a linha que separa quem muda e quem fica estagnado. E se a sua resposta é sim, se você está disposto, então a jornada já começou. Se você gostou dessa mensagem, se sentiu que algo aqui tocou em você, se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar mais conteúdos que unem fé, consciência e ação. Conteúdos que te ajudam a alinhar a mente com os propósitos de Deus, que te ensinam a prosperar, não por acidente, mas por decisão consciente. E ativa as notificações, porque toda semana tem mensagens novas que vão te ajudar a continuar nessa jornada de transformação. Lembre-se, a vida muda mais rápido quando a mente muda primeiro. Deus já colocou dentro de você tudo o que você precisa. Agora é hora de usar com consciência, com fé, com ação. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, decida com consciência e prospere com fé.